Som. Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos de volta aqui. Esperamos que, em definitivo agora, só vai subindo o número de vagas aí. Que a gente possa voltar ao nosso convívio, né, social, ainda aqui com algumas limitações, mas a gente espera em breve que isso esteja acontecendo. Eu tenho duas informações importantes para dar para a igreja. Você que nos assiste, vai assistir depois. Aos irmãos lindos, maravilhosos que estão aqui. Dá um sorriso com os olhos aí para eu ver. Aê, olha lá. Todo mundo sorrindo. Eu tenho uma notícia excelente e uma preocupante, certo? Então, como a gente já está meio cansado de notícia ruim, eu vou falar primeiro da excelente. A igreja foi sorteada na segunda cota de consórcio, esse mês que passou. Então, vocês lembram, e vocês sabem que a igreja paga 2 cotas de consórcio, e já tínhamos sido sorteados em uma, em 2015, e agora nós fomos sorteados na outra. Ou seja, nós temos um montante aí bom para desenvolver alguma coisa, longe daquele projetão todo que a gente tem, mas já um valor interessante para a gente fazer alguma outra coisa diferente. Ou construir alguma coisa aqui no estacionamento, ou comprar a clínica aqui. Deus é quem vai direcionar o que a gente vai poder fazer. Então essa é a notícia boa. Lembrando, claro, que ainda temos 5 anos de consórcio para pagar. Então ainda temos 5 anos de R$ 5.400, que são as duas parcelas, as 2 cotas das R$ 5.400 por mês. Tá? Então é um desafio que a gente assumiu. Em 15 anos já foram 10, faltam apenas 5. Ok? E a notícia que não é muito boa é que desde janeiro a gente não tem conseguido, a nossa entrada ela tem sido menor do que a nossa saída. Né? Então, você imagina, esse valor de 5.400 de consórcio é todo mês. E não tem choro, a gente tem que pagar. Tá? Então, a gente vem desde janeiro, a gente passou o ano passado bem, foi um ano muito bom, apesar de toda a crise. E agora a gente tem tido essa dificuldade. Então, só estou reportando aos irmãos, os irmãos são testemunhas que a gente não é uma igreja de ficar fazendo apelo, de ficar pedindo oferta. O que a gente pensa de oferta está aí no nosso boletim, no nosso envelope de dízimo. Cada um contribui o que tiver no seu coração, não por necessidade ou por vanglória, mas de coração. Então a gente pede que os irmãos que podem, né, que a gente sabe também que muita gente foi afetada por conta da situação que está o nosso país, mas eu só estou trazendo essa informação para os irmãos saberem como é que está. Né? A gente nem tem conseguido ter culto administrativo para poder ler relatório, apesar deles estarem sendo todos analisados pelo Conselho Fiscal, mas a nossa situação esse ano está assim. Tá? Então, que a gente ore, que a gente contribua, aqueles que podem fazer mais, façam mais, aqueles que não podem, é entre você e Deus, mas eu só queria colocar isso para a nossa igreja, ok? Ok? Foi bom, pô. Uma boa notícia. Temos um valor aí que a gente nem esperava. Pode falar o valor? Não, esse valor, irmãos, contemplado, ele não está na conta da igreja, ok? Nós temos R$700 mil de crédito lá no consórcio. Ou seja, a gente apresenta o projeto da construção ou da compra do imóvel, do que for, e eles liberam o pagamento. Esse dinheiro não está na nossa mão, está lá no consórcio, ok? Bom, queria estar, depois dessa informação, queria estar deixando um texto com os irmãos aqui. Lu, pode vir já o Gilson também. Romanos 5, de 1 a 5, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça,
na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, pois Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Encha o seu coração de esperança, irmão. Passamos aqui um ano dessa pandemia. Deus tem nos sustentado, temos sofrido bastante, mas é assim mesmo. A tribulação produz perseverança e a perseverança produz a esperança. Amém? Lu? Som, aí. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Nossa grande referência, o nosso grande presente, o sacrifício do Senhor a nosso favor. Essa cruz nos atraiu gentilmente por conta do sacrifício do nosso Senhor Jesus, a quem prestamos honra, glória e louvor e adoração nesse instante. Amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor.
cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Louvado seja Deus. Ansiamos pela sua volta. Devemos estar prontos ainda hoje, porque não sabemos o momento. Então clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
desde os confins da terra, no mais profundo mar. Louvado és, Senhor. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção. E os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Amém, para todo sempre. Quanta saudade dos irmãos. Creio que os irmãos também estavam com saudade desse lugar. Não só do lugar, mas de ver seus irmãos em Cristo. Mas a vida é assim, cheia de surpresas. A igreja estava fazendo o seu trabalho e de repente foi interrompido novamente, dado aumento de casos e mortes aí pela pandemia. Agora parece que a coisa está dando uma amenizada e foi liberado para nós a mesma quantidade de pessoas como fazíamos antes. E este primeiro dia tivemos que avisar, pedir para não deixar passar do limite determinado pelo protocolo. Bom seria se todos os membros pudessem estar aqui. Mas chegará o momento, meus irmãos. A saudade é grande. Hoje estava ouvindo o irmão Ricardo, num culto que ele pregou da manhã, há um tempo atrás, uns anos atrás. E estava cheia a igreja. Ele estava tão empolgado na mensagem. A alegria muito grande.
Eu digo o seguinte: nós éramos felizes e não sabíamos. Não é que nós não somos felizes hoje, porque nós somos salvos, mas eu estou me referindo à alegria de muitos irmãos aqui cultuando o Senhor. Ao passo que muitos também não vinham, mas eu creio que no retorno agora, esses que não vinham, retornarão. Provavelmente alguns não voltarão mais. Eu espero que todos retornem. Irmãos, nós estamos na campanha de missões mundiais, e o alvo da igreja é alto de R$3.000, mas a entrada também está fraquinha. Nós estamos estendendo agora para o mês de maio, para ver se a gente consiga aí atingir o alvo de 3.000. Você contribua com aquilo que você puder contribuir. Nós temos cerca de 2.000 missionários no exterior, pregando o Evangelho. Muitos estão em lugares de grandes perseguições, passando até pelo vale da sombra da morte, perigo de vida. E o sustento deles depende das ofertas das nossas igrejas batistas do Brasil. A junta não recebe verba do governo federal, nem estadual, nem municipal. O sustento dos missionários são realizados através das igrejas batistas. E a nossa igreja nunca deixou de contribuir. E não é dessa vez que ela vai deixar, né? Os irmãos vão chegar juntos de acordo com a possibilidade de cada um, tá bom, irmãos? Para a glória do Senhor. O pedido que eu quero deixar para os amados é de oração pelos enfermos. Muita gente doente aí, Covid, outros tipos de enfermidades. Tem um tio meu que está lá em Vitória, agora está na semi-intensivo. E ele é de risco, mas não é Covid, é outras complicações. E o outro primo que teve um acidente, foi operado, deve sair do hospital amanhã. A Igreja Batista Morro Grande também teve o sabor de vários irmãos terem morte pelo Covid. A gente está orando pela igreja Morro Grande, pastor Edson e pastor Ivo. Irmãos, lembram daquela igreja que nos trouxe para cá, tá? Igreja maravilhosa que nós amamos muito. Então, oro pelos enfermos, oro por todos aqueles que estão na linha de frente aí da área da saúde. Orar para que Deus opere poderosamente para que essa pandemia chegue ao fim. Porque tem muita gente, irmãos, que estão sofrendo aí com depressão, ansiedade. Muitas pessoas brigando em casa, matando um ao outro por causa dessa situação caótica. Problema financeiro, as famílias estão sofrendo. Há muitas campanhas para levantar cesta básica para alimentar as pessoas que estão desempregadas sem nenhum recurso. Irmãos, o Brasil está numa situação muito difícil, o mundo, mas especialmente o Brasil. Temos que orar, então, irmãos, pelos enfermos, pelo pessoal trabalhador na área da saúde. Também, irmãos, motivo de alegria, o Vinícius falou duas notícias ali, uma maravilhosa e a outra não tão maravilhosa, né? Mas o que eu quero falar agora também é uma notícia maravilhosa. Nesse mês de abril, nós tivemos muitos irmãos chegando 50 anos, muitos irmãos da igreja, irmãos da igreja, fora da nossa igreja, que não estão mais conosco, estão em outros ministérios. E entre tantos aniversariantes, tem a minha irmã lá em Belo Horizonte, hoje, faz aniversário hoje, e a Simone, a minha filha mais velha, faz aniversário hoje também, cinquentona também. Que Deus abençoe todos os aniversariantes. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí, no livro de Isaías, capítulo 6. Vamos ficar de pé para procedermos à leitura e vamos ler do verso 1 até o verso número 8.
Enquanto os irmãos acham o texto, eu estava planejando ter um culto domingo de manhã, na parte da manhã não vão ter, nesse domingo, a gente vai anunciar aí o domingo que vai ter um culto mais voltado para os idosos. Tá? Isaías capítulo 6, de 1 a 8. Isaías capítulo meia dúzia, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: e do ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pai, obrigado pela palavra que lemos, obrigado pelos louvores que cantamos ao teu nome. Obrigado, Deus, pelos amados irmãos que estão aqui e por aqueles que estão nos acompanhando em seus lares. Que esta noite seja uma noite de bênção, Pai, na vida de toda a nossa igreja. Uma bênção na minha vida, na vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando em suas casas e os amados que estão aqui. Querido Pai, nos dê uma direção e dê uma palavra que venha tocar profundamente em nós. Nós precisamos ouvir, Senhor Deus, algo que toque em nossos corações, que nos traga edificação para nossas vidas espirituais. Lembramos, Pai, dos enfermos, visita todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, alguns entubados, outros na UTI, outros em enfermaria e outros em casa, não somente por Covid, mas por outras complicações de saúde. Ó Deus, socorre todos eles, em nome de Jesus, Pai. Mas rogamos também por todos os profissionais da área da saúde, que eles também sejam revestidos, ó Deus, de vigor físico, também das suas emoções, para que nesta grande guerra, grande luta, eles não venham desistir, Pai, porque estão lutando, guerreando contra um inimigo invisível. O Senhor há de dar vitória através da ação desses profissionais da saúde que o Senhor tem usado, através da ação do poder do Senhor. Querido Deus, fica conosco. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bom, estou olhando que eu não tirei a máscara, né? Parece que a regra, o protocolo, não permite tirar quem está aqui na frente. Por enquanto, né, Vinícius? Depois a gente tira e fala. Tá bom? Esse texto, meus irmãos, é um texto tão magnífico, maravilhoso, poderoso, que não há quem não sinta o toque de Deus ao ler esse texto. É uma experiência magnífica que teve Isaías, o profeta.
Interessante que o capítulo 1 até o capítulo 5 não trata do seu chamado, mas no capítulo 6 trata do seu chamado profético. Foi um dos maiores profetas que nós temos na Bíblia, que mais profetizou a respeito da primeira vinda do Senhor Jesus, como também da segunda vinda. Parece que ele estava vivendo naquele tempo diante da cruz de Cristo, como ele narra o sofrimento do Senhor por causa dos nossos pecados. Mas aí, meus amados irmãos, ele era um homem muito importante, porque segundo a Bíblia, capítulo 1, ele era conselheiro de pelo menos 4 reis. Portanto, também diz a tradição que ele era da linhagem real. Portanto, uma pessoa sumamente importante, e mais importante se tornou depois de sua entrega total nas mãos do Senhor, quando ele recebeu o chamado e quando ele declarou para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o ponto-chave, meus amados, que ele se sentiu quando o Senhor lança a pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? A Trindade divina desafiando Isaías. Mas ir para fazer o quê? A nação de Israel, além de estar vivendo um momento agora sem o rei que havia morrido, amigo de Isaías, aí com o coração partido, e ele vai ao templo diante daquela circunstância para orar, buscar algum conforto, algum consolo para o seu coração, talvez alguma palavra para transmitir para os seus familiares. E ele teve então a grata surpresa de encontrar o Senhor. E ele declara que ele viu o Senhor dos exércitos. Deus abriu os olhos dele para ver o Senhor. Então era um jovem de muita cultura, tinha uma capacidade extraordinária na área administrativa. Isaías era um homem de Deus. Deus abriu uma grande ferida no jovem Isaías com a morte do rei Uzias. Então Isaías foi quebrantado ali no templo. Quantas vezes, meus amados irmãos, ele foi àquele local, o local de cultuar ao Senhor, mas ele entrava da mesma maneira que entrava, ele saía. Ele nunca sentiu um toque de Deus, nunca sentiu a presença de Deus. Ele entrava naquele santuário com seus pecados, com as mazelas de sua vida, as mazelas de sua nação, e nada acontecia, nada mudava, nada era transformado. Mas nesse dia foi diferente, irmãos. Ele, ao entrar ali naquele santuário, ele foi levado ao pó de tal maneira de reconhecer e dizer: ai de mim, que vou perecendo. Ele confessa o seu pecado, ele confessa a sua falha diante do Criador. Ele não lembra agora do pecado da sua esposa, nem dos seus filhos, mas lembra do seu pecado. Ele inclui a esposa e os filhos quando ele fala que habita no meio de um povo de impuros lábios. Ele inclui toda a nação, inclusive a sua família. Então não era somente Isaías que estava vivendo um tempo de pecado, de mazela, de abandono das verdades bíblicas, da santidade ao Senhor, mas toda a nação estava no fundo de um poço, espiritualmente falando, como o nosso Brasil está. Parece que o nosso Brasil evangelizado é chamado de um Brasil cristão, mas não de um Brasil convertido ao Senhor Jesus. O Brasil está no fundo de um poço de tanto pecado. Precisa que haja, meus amados irmãos, um mover do poder de Deus, a começar por mim, pela igreja do Senhor Jesus. Nós, como igreja de Cristo, estamos precisando de ser quebrantados, levados ao pó e nos humilharmos diante da potente mão do Senhor. Quando houver um quebrantamento na igreja, Deus vai mover o poder do seu Espírito sobre a igreja e os incrédulos se converterão ao Senhor. Será que haverá tempo para isso, irmãos? Já que estamos vivendo no limiar do tempo, a vida de Cristo está às portas.
Então, Isaías, diante da situação que estava vivendo, ele foi ao templo buscar abrigo. Quantas vezes, meus amados irmãos, a pessoa dentro de um santuário para buscar abrigo, buscar bálsamo para a sua alma, buscar ouvir uma palavra que venha edificar a sua alma, que venha trazê-lo à presença de Deus, fazê-lo sair do local, do santuário, diferente de como entrou. E Isaías foi ali buscar abrigo, buscar consolo para o seu coração que estava estraçalhado pela dor da separação, pela morte do rei Uzias, seu amigo. Hoje, meus amados irmãos, vivemos um tempo que os corações estão estraçalhados de tantos óbitos que têm acontecido no Brasil. Ainda mais de 3.000 pessoas dia estão morrendo. Quantas famílias perderam seus líderes, e quantos maridos perderam suas esposas, quantos pais perderam seus filhos, quantas igrejas perderam seus pastores, e quantos pastores perderam muitas ovelhas no sentido de ter a vida ceifada pelo Covid. Portanto, meus amados irmãos, ao pensarmos nisso, o Brasil e o mundo devia ser tocado, quebrantado diante da potente mão do Senhor e clamar para o Senhor: ai de nós que estamos perecendo, ai de nós. Naquele tempo, o jovem Isaías encontrou Deus. Ele não poderia encontrar Deus em outro lugar? Na sua casa, num refúgio, num acampamento? Nos diz a palavra de Deus, Isaías viu o Senhor. Não é por causa do santuário, que o santuário é um local mais apropriado, e ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. O templo encheu da glória de Deus. Somente Isaías pôde ver. Aquela visão era particularmente para ele somente. Provavelmente outras pessoas que estavam ali não viram nada, não sentiram nada, mas ele foi diferente. O templo encheu da presença do Eterno. Diz então o texto que os serafins voavam de um lado para o outro, iam falando um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Diziam: toda a terra está cheia da sua glória. Deus enche todo espaço neste universo tão grandioso. Deus é grande e preenche todos os espaços e faz-se presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A Bíblia diz que quando os anjos cantavam, as bases do limiar do templo se moveram e a casa se encheu da presença do Senhor. Irmãos, imagine, meus amados irmãos, nós estamos aqui agora pregando e cantando, cultuando a Deus, e numa espiritualidade tão profunda, e de sentir os irmãos esse tempo tremer pela presença do Eterno. Os apóstolos, no início do trabalho da igreja, eles oraram e o local tremeu. Mas por que não treme mais hoje? Porque nem nós trememos diante de Deus, porque nós perdemos o temor de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Nos envolvemos, meus amados irmãos, com as coisas que Deus não agrada, que Deus não gosta, Deus não quer. É por isso que a igreja está como está. É preciso que a igreja acorde. Esse foi o quadro de Isaías, que Isaías contemplou um Deus santo, 3 vezes santo. Então, à luz da santidade de Deus, meus amados, Isaías viu o retrato perfeito do seu estado interior. É o momento que ele pôde fazer uma introspectiva e olhar para dentro de si mesmo e descobrir, diante da santidade de Deus, da presença gloriosa de Deus,
Ele sentiu que seria fulminado. E então ele exclama: ai de mim que vou perecendo. Mas por que ele exclamou isso? Ele diz: porque meus olhos viram o Senhor. Ele estava tremendo. Ele estava tremendo na base. Não é para menos, meus irmãos. A Bíblia diz no Velho Testamento que a presença de Deus fazia derreter as montanhas, os montes. E quando o Senhor estava lá com Moisés e o povo de Israel, não era permitido chegar perto daquele monte. E quem chegasse ali era fulminado, era queimado. Tamanho é o poder do fogo poderoso de Deus. E por isso que nós não podemos brincar com Deus. É por essa razão que a Bíblia diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é amor, mas Ele é justo, perfeito. Ele requer de nós humildade, quebrantamento, reconhecendo o senhorio dEle, reconhecendo o poder dEle, e nos submetendo a esse poder, para que possamos ser alcançados pela graça salvadora em Cristo Jesus. Diante da santidade do Senhor, Isaías viu as suas faltas, os seus gravíssimos pecados. Ele viu a imundícia que estava em seu coração. Agora ele estava diante do Senhor. Então a luz da santidade do Senhor iluminou todo o interior daquele homem. Foi como se tivesse colocado uma câmera no seu interior. E Deus viu tudo. Deus não precisa de câmera, Ele vê você por dentro e por fora. O olhar do Senhor vê você de um lado para o outro, Ele examina você. A Bíblia diz que a palavra do Senhor esquadrinha a sua alma, vai lá no interior, na divisão do espírito e da alma, e abre o entendimento. Também é o poder da palavra de Deus, e nós precisamos crer nesta palavra. Nós temos a palavra de Deus. Eu vi um testemunho essa semana, uma gravação. Nós no Brasil, em outros países de liberdade religiosa, cada um tem mais do que uma Bíblia na mão. Tem casa que tem 8, 10 Bíblias, além do celular, além do computador, que tem Bíblia para todo lado. Mas nós não examinamos as Escrituras. E nos países onde é proibido você ter uma Bíblia, e as pessoas choram porque precisam de pelo menos uma página da Bíblia para ler. E quando encontra uma página, eles escrevem, vai passando para o outro. A fome, e não tem a Bíblia para ler, e nós temos sobrando, aberto muitas vezes no Salmo 91 e outros salmos nas nossas casas, às vezes empoeirada nas estantes, e nós não buscamos aprofundamento na palavra de Deus para a nossa edificação, para nos aproximar mais do Senhor. Nós estamos precisando andar mais perto de Deus, estamos precisando de vida santa e irrepreensível, longe do pecado, longe das coisas que desagradam o coração do Eterno. Deus olha no exterior do seu coração, Ele vê, não tem como esconder nada do Senhor. O Salmo 139 fala disso, e que o Senhor criou você antes de você ser formado, ainda no ventre de sua mãe, tudo Deus já sabia a seu respeito. O dia do seu nascimento, o dia de sua morte. Então não tem como, para onde fugir? E o próprio salmista diz: para onde fugirei da face do Senhor? E ele narra ali: se eu for para a profundeza do mar, Ele está lá. Se eu fizer minha cama nas alturas, Ele está lá. Até no inferno, se eu for, Ele vai me ver. Não tem como você fugir. Não adianta que você não consegue cometer nenhum ato de pecado às escondidas. Deus tudo vê. Portanto, meus amados irmãos, Isaías não tinha para onde fugir. Estava o retrato da vida dele diante do Eterno. O seu interior foi colocado à vista do Eterno. O Senhor olhou para ele, fez que ele também pudesse ver o seu próprio pecado. Isaías agora não pensou mais no pecado da nação, nem da esposa, dos filhos. Ele voltou para ele. E quando o Senhor toca com uma brasa e purifica
queima os seus pecados. Ele agora está em condições de estar diante do Eterno, livre de todos os pecados. O seu interior agora estava em paz. Então ele pensa que vai sair dali e voltar para a sua casa, cuidar dos seus negócios. Então ele vai ouvir o Eterno dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías não teve como fugir ao chamado profético. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor então disse: vai, e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. É assim que está o povo sem Cristo. Eles ouvem, mas não entendem, e não se convertem a Cristo Jesus. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, declarou Isaías. Quando Isaías assumiu plenamente a responsabilidade dos seus pecados, sem transmitir para outro, que a tendência nossa é culpar o outro. Lembra lá do Jardim do Éden? O que a mulher fez? O que o homem fez? Olha, a mulher que tu me deste. E você, Eva, por que comeu do fruto que não era para comer? A serpente. Ninguém quer assumir seu pecado. Continua pecando, mas não assume quem empurrou para cima do outro. Você tem que assumir seus próprios erros, assumir seu próprio pecado, se arrepender deles e pedir perdão a Deus e voltar para o Senhor, para que Ele purifique você de todos os seus pecados através do perdão, mediante a lavagem do poder da graça de Deus pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Então aquela brasa foi um momento de purificação na vida de Isaías. Se você, meu amado irmão, é um crente em Cristo Jesus, e você foi lavado pelo sangue que Jesus derramou no madeiro, no Calvário, você foi comprado por um alto preço, custando o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o sangue de Jesus Cristo rompeu as cadeias, quebrou as correntes do diabo, e você foi liberto. Para a glória do Senhor, você não pertence mais a este mundo, como Jesus falou no capítulo 17 do Evangelho de João. As correntes satânicas foram quebradas no dia de sua conversão. Você foi purificado dos seus pecados. Você foi transformado de criatura em verdadeiro filho de Deus. É por isso que você está aqui cultuando ao Senhor, porque você foi transformado. Então não volte ao pecado, não peque, fuja do pecado, fuja da aparência dele. Cristo então habita agora em mim e você. Agora Jesus está em nossos corações, e nós também temos que levar isso a sério, porque Jesus em nós nos leva não à inclinação da carne, mas à inclinação do Espírito. Não nos leva para as coisas deste mundo perverso, mas para os céus, onde Jesus Cristo está sentado e voltará um dia. Leva você não para baixo, mas para cima. Leva você não para o pecado, mas para uma vida de santidade. Leva você não para as trevas, mas para a luz de Cristo. Leva você não para a escravidão do diabo, mas para a luz de Cristo, na liberdade. Se o Cristo, Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz Jesus como Filho de Deus. Portanto, a palavra de ordem do Senhor para nós é: sede santo porque eu sou. Sede santo porque eu sou. Sede santo porque eu sou. Você, santo, lavado no sangue de Cristo Jesus. Então eu devo ser fiel ao meu testemunho. Devo então dar de mão da violência, da brutalidade, da grosseria nas minhas atitudes, nos meus tratos, na violência no meu lar, na grosseria com que trato a minha esposa e meus filhos, ou trato o esposo e filhos e vizinhos.
tem que ser diferente. Quantas vezes usamos esse tempo de violência com Jesus, abandonando a sua palavra, não orando, não falando com Ele, não andando com Ele, dando mau testemunho. E Jesus está vendo tudo isso em mim e você. Ele vê os nossos pensamentos maus e tudo aquilo que enódoa a minha vida, e não há como esconder da face ou da santidade de Deus. Que o nosso Deus é eterno, aquele que você diz que é seu Pai, aquele que você diz que te remiu através de Cristo, aquele que você tem temor, você treme diante dele, aquele que te deu a palavra através da Bíblia, aquele que você sente a presença dele no mover desse mundo perdido, fazendo milagres grandiosos nesse tempo que vivemos hoje. Só não vê os milagres quem não quer. Esse Deus santo, santo, santo requer de você também uma vida de santidade. E você precisa então dizer: ai de mim que vou perecendo. Às vezes, meus irmãos, nós falamos mais de futebol, falamos de cinema, política, falamos dos políticos, falamos da pandemia, falamos de tantas coisas, programa de TV, mas nós não lembramos de falar do Senhor para nós e para os outros, de proclamar a mensagem salvadora de Cristo Jesus. Quantas pessoas passaram por você, passa por você todos os dias, mas você não fala para elas de Cristo. E quantas pessoas vão e vêm, você as vê, mas você não fala com elas do amor salvador de Cristo. E nós aprendemos só reclamar de Deus e de todo mundo. Nós reclamamos do frio, do calor, da chuva, da enfermidade. A gente fala mal do governo, do transporte, dos vendedores que tratam mal a gente, não recebe bem a gente nas lojas. A gente ataca a injustiça com outras injustiças maiores ainda, verberamos o mal com males maiores ainda, e nem uma palavra de gratidão às vezes sai de nossa boca. Se você foi ou tem sido um crente que viveu assim até agora, você precisa chegar agora mesmo ao Senhor, aí onde você está. E como você está, você precisa dizer para o Senhor: Senhor, para onde irei da tua face? Fala para o seu amigo aí, para quem está ao seu lado: para onde irei da face do Senhor? Fala para quem está ao seu lado: para onde irei da face do Senhor? Tem como você fugir? Não há como você fugir. Sabe, irmão, a glória do Senhor está por toda a parte da terra. Você não tem para onde fugir. Você tem duas alternativas. A primeira: fique onde você está e como você está, e continue nos seus erros e pecados. A segunda coisa: você vai se levantar agora mesmo e tomar uma decisão por Cristo de obedecer, de buscar santidade, andar mais na presença do Senhor, ter mais intimidade com Ele, ser mais um propagador do Evangelho Salvador por Cristo Jesus. É o momento que você deve chegar-se agora perante o Senhor. Você precisa dizer ao Senhor: Senhor, santifica-me. Santifica-me, Senhor, para que, como Isaías, eu possa ouvir a tua voz e obedecê-la. Você está pronto agora a fazer um compromisso com Deus, com o Senhor? Está disposto agora a dizer para o Senhor: Senhor, santifica-me, tem misericórdia de mim, que eu não tenho para onde fugir. Você não tem onde para fugir, não tem para onde. Ou você é do Senhor, tem uma vida reta diante do Senhor, em obediência à palavra dele, ou você é o rebelde, o desobediente, e você vai ter um final que você não gostaria de ter.
Mas o Senhor, o nosso Pai, é um Deus misericordioso, pronto a nos perdoar, pronto para nos restaurar, pronto para nos ter em seus braços de amor. Ele quer nos abraçar sempre. Sinta-se abraçado. Fala para o seu irmão aí, eu me sinto abraçado pelo Senhor. Se você está sentindo isso mesmo, fala. Mas se você não está sentindo, não fala nada, tá bom? Se você sente que está sendo abraçado pelo Senhor, fala para o seu colega. Mas se você não está, fique calado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Vinícius, posso encerrar? Vamos ficar de pé então para a oração final, irmãos? Muito obrigado, meus amados, por ter vindo aqui esta noite. Leve esta palavra para você, mas não fica só com você, não fica só para você. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Fala de Jesus Cristo àqueles que ainda passam por você, que vão e vêm por você. Diga alguma coisa para essas pessoas. Elas precisam da salvação em Cristo Jesus. Deus eterno, obrigado por esse tempo juntos aqui. Obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelos louvores, pela irmã Luciana que nos ajudou nesses cânticos maravilhosos. Louvado o nome do Senhor pela presença dos queridos irmãos. Mas louvamos o teu nome, meu Deus, porque o Senhor está aqui. Ó Deus, podemos sentir a presença do Senhor, porque o Senhor habita em nós através do teu Santo Espírito. Senhor nosso Deus, despede-nos com a tua paz, nos levando para nossos lares debaixo do teu santo cuidado, Pai, nos permitindo uma semana abençoada em tua santa presença, nos livrando, Pai, de todo perigo do mal, nos livrando do homem mau, nos dando toda a cobertura espiritual que nós precisamos. Faz-nos sentir, ó Deus, todos os momentos de nossas vidas, a tua presença conosco. Faz-nos sentir, Pai, que o Senhor está nos abraçando, que nós estamos dentro das tuas grandes e poderosas mãos, sendo consolado, confortado, acariciado, com a tua mão forte e amorosa. Que agora, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam, Deus, com a Igreja Batista de Areia Branca aqui representada e com todo o teu povo na face da terra, desde agora, Senhor, e para todos sempre. E o povo de Deus disse: Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos, tenham uma noite de paz na presença do Eterno.